A atualização mais recente, KDE Plasma 6.3.1 está aqui. Agora, sabemos que as atualizações de software às vezes podem parecer chatas, mas esta vem com correções e melhorias de bugs que realmente fazem a diferença. Então, vamos dar uma olhada. Antes de mais nada, o que exatamente é o KDE Plasma? Bem, o KDE Plasma é um dos ambientes de desktop mais populares para o Linux. É o que faz o seu computador Linux parecer e se sentir do jeito que ele faz. O Plasma 6.3 foi lançado recentemente e esta nova atualização 6.3.1 é uma versão de manutenção. Isso significa que não há grandes recursos chamativos novos, mas muitas correções de bugs e pequenas melhorias que fazem com que tudo funcione mais suave e melhor. Pense nisso como um conserto para o seu carro. Não é um motor novo, mas mantém tudo funcionando da maneira que deveria. Vamos começar com uma das maiores melhorias, o Plasma Discover. Se você é novo no KDE, o Discover é o App Store embutido que permite encontrar, instalar e atualizar o software em seu sistema. Com esta atualização, o Discover agora classifica as atualizações de uma maneira insensível. O que isso significa? Bem, antes dessa correção, aplicativos com letras maiúsculas em seus nomes podem ter sido resolvidos estranhamente. Agora eles estarão na ordem correta, não importa como eles estão escritos. Uma melhoria na usabilidade. Outra coisa que eles corrigiram é uma falha que pode acontecer quando você abre um arquivo de referência do Flatpak. Os Flatpaks são uma maneira de instalar software no Linux, e às vezes, abrir um desses arquivos do Discover pode fazê-lo travar. Isso foi corrigido agora. Além disso, se você tentou carregar análises de aplicativos sem uma conexão com a internet, o Discover poderá travar. Esta atualização garante que isso não aconteça mais. Então, no geral, o Discover agora é mais estável. Em seguida, vamos falar sobre o clima. O widget de clima do Plasma recebeu um pouco de amor nesta atualização. Se você estava usando o provedor climático da BBC, deve ter notado que os resultados da pesquisa não estavam funcionando corretamente. Isso agora está consertado. Além disso, um novo provedor climático chamado DWD agora está mostrando os resultados da pesquisa melhor do que antes. Portanto, se você confia na sua área de trabalho para verificar o clima, isso é uma ótima melhoria. Você conhece aquela pequena lata de lixo na sua área de trabalho? Acontece que nem sempre é atualizado corretamente para mostrar se estava cheio ou vazio. Imagine excluir um monte de arquivos, mas ainda vendo um ícone de lixo vazio. É uma coisa pequena, mas pode ser confusa. Esta atualização garante que o ícone do lixo atualize corretamente, para que você sempre saiba quando é hora de esvaziá-lo. Agora vamos falar sobre algo importante. Correções para Kawin, o gerenciador de janelas que controla como seus aplicativos se abrem e se movem. Havia um bug realmente irritante que poderia fazer com que o Kawin acrescente se você conectasse ou alterasse as telas HDMI enquanto usava o X11. Isso foi corrigido, o que é ótimo para quem ainda está usando o X11. No entanto, os desenvolvedores do KDE também estão lembrando as pessoas de que não estão mais testando o X11. Em vez disso, eles estão se concentrando em VLAN, o servidor de exibição mais novo e moderno. Portanto, se você ainda estiver no X11 e continuar enfrentando problemas, agora pode ser um bom momento para experimentar o VLAN novamente. Falando em falhas, essa atualização também corrige duas falhas raras na caixa de diálogo de compartilhamento de tela. Um problema em que o Kawin pode travar horas depois de conectar uma doca de Thunderbolt e um problema em que os aplicativos baseados em Qt podem travar ao usar o estilo Breeze. Basicamente, se você teve erros estranhos acontecendo no KDE, esta atualização pode apenas resolvê-los. Agora esse próximo bug foi estranho. Você já copiou o texto e depois olhou para a história da sua área de transferência apenas para ver algumas das entradas sobrepostas? Parecia bagunçado e tornou difícil encontrar o que você copiou. Bem, isso foi corrigido agora. Outra correção envolve alternar janelas usando Alt-Tab. Se você estiver usando a renderização de software e Alt-Tab para alternar os aplicativos, o Kawin poderá travar. Agora isso está corrigido, para que você não precise se preocupar em quebrar sua sessão apenas trocando de aplicativos. Algumas pequenas melhorias visuais agradáveis também entraram nessa atualização. A barra que separa a data e a hora no widget do relógio digital agora aparece melhor. Além disso, se você estivesse usando uma imagem não quadrada como o botão de menu Kickoff, ela nem sempre aparecia antes, mas agora deve ser exibida corretamente. Esses são pequenos detalhes, mas eles fazem com que a experiência geral pareça mais polida. Para aqueles que usam o KDE em um laptop, ficarão felizes em observar que a página de energia no centro de informações também recebeu algumas correções. Havia um problema estranho em que o layout poderia quebrá-lo se você tivesse um tamanho de fonte maior que o padrão ou muitos dispositivos com baterias. Isso foi consertado. Além disso, se você ajustou o brilho do teclado, às vezes o controle de brilho não era visível imediatamente. Isso agora também está resolvido. E uma última correção legal. Se você usar painéis de ocultação automática, deve ter notado que, quando começou a arrastar tarefas no gerente de tarefas, o painel poderá se esconder repentinamente novamente. Não é assim que deve funcionar. Agora, o painel permanecerá aberto enquanto você reordenar tarefas, tornando as coisas muito mais suaves. Então esse é o KDE Plasma 6.3.1.
Não é uma atualização chamativa, mas corrige uma tonelada de pequenas coisas que tornam o KDE mais estável e agradável de usar. Das melhorias do Discovery a correções e novos ajustes na interface do usuário, essa atualização aprimora ainda mais o KDE Plasma. Se você estiver usando o KDE Plasma, nos avise nos comentários. Você já notou alguma dessas correções? Você ainda está usando o X11 ou mudou para Vaillant? Vamos falar sobre isso. E como sempre, se você gostou deste vídeo, não se esqueça de dar um like, de se inscrever e ativar o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e te vejo no próximo.